Fala, Sinasef Natal! Bem-vindos e bem-vindas à terceira edição do nosso podcast. Eu sou Rita de Cássia Bessa e vou estar com vocês hoje. Eu sou Fátima Oliveira, professora do IFRN Campo São Paulo do Potengi e diretora de comunicação do Sinasef Natal. Hoje vamos conversar sobre o retorno ao trabalho presencial. Será que estamos preparados? Fala, Sinasef Natal! No último dia 3 de novembro, o secretário nacional de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Linhart, publicou no Diário Oficial da União a Instrução Normativa 109. A instrução estabelece orientações para o retorno ao trabalho presencial no âmbito da administração pública federal. A nota considera que devem ser constatadas as condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que viabilizem esse retorno, que os critérios de retorno às atividades presenciais de servidores e empregados públicos serão definidos pela respectiva autoridade máxima de cada órgão, que a presença de servidores e empregados públicos em cada ambiente de trabalho não deverá ultrapassar 50% do limite de sua capacidade física, mantendo-se o distanciamento mínimo de 1 metro. A assessoria jurídica do Sinasef Nacional emitiu no último dia 9 de novembro uma nota técnica sobre essa instrução normativa e, em sua conclusão, destaca: a retomada das atividades presenciais deve estar relacionada ao oferecimento de condições reais de segurança sanitária. No entanto, é preciso estar atento à real existência de suporte fático para sua aplicação, tanto no que diz respeito à existência de condições sanitárias e de atendimento à saúde pública, quanto à adequação dos critérios de retorno aos protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com 2 convidados, Davi Lobão, coordenador-geral do Sinasef Nacional, e Tiago Raulino, presidente do Comitê do Enfrentamento à Covid-19 do IFRN, que vai nos apresentar um panorama sobre a pandemia da Covid-19 e os aspectos relacionados ao IFRN. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vamos conversar primeiro com você, Lobão. Nos fale um pouco sobre o que representa para nós, servidores, essa instrução normativa e qual a posição do Sinasef Nacional em relação a esse tema. Olá, companheiros e companheiras do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Sou Davi Lobão, coordenador-geral do Sinasef, e estou aqui discutindo com vocês a Instrução Normativa 109. O nosso jurídico da Nacional, já deu um parecer sobre essa Instrução Normativa. Eu acho importante que a gente fique atento a algumas brechas que ela permite. Na verdade, ela como um todo, ela é muito fluida, porque ela fala de construir mecanismo para um retorno seguro ao trabalho presencial, porém o próprio governo federal abre mão de estabelecer o que ele chama de pré-requisitos seguros para estabelecer a meta do retorno às atividades presenciais. Ou seja, na própria instrução normativa, ele passa essa responsabilidade para os órgãos. Ou seja, no caso nosso, para as nossas instituições. E aí serão as nossas instituições que vão discutir qual seria os procedimentos necessários para um retorno presencial das nossas atividades. Nós que fazemos Sinasef temos uma posição muito clara sobre quais são os pré-requisitos básicos. É a segurança, é a vacina, é a certeza que nós não vamos correr nenhum risco de ser infectados por um vírus que ainda não tem remédio, que não pode ser enfrentado. E nós acreditamos que o serviço que nós prestamos, que mexe com parcela da sociedade com muito deslocamento, estudantes pegando ônibus, indo para a escola, voltando para suas casas, será sem dúvida nenhuma um grande instrumento da proliferação do vírus. Então, nesse sentido, o Sinasef tem uma posição muito forte, que é enfrentar a ameaça ao retorno presencial com a construção da greve, que nós, inclusive, já deliberamos em plenária anterior. E que, inclusive, já comunicamos ao governo que qualquer tentativa do retorno presencial às atividades acadêmicas, às nossas atividades laborais, nós vamos responder com a greve da nossa categoria. Essa greve é uma greve sanitária em defesa da vida, que, como aqui falei,
nós seríamos um grande instrumento de proliferação do vírus. Então, para a gente, o que é que se estabelece para requisitos básicos de segurança para o retorno presencial? Aquela em que as autoridades sanitárias nos garantem que o vírus não está mais sendo proliferado, não está mais sendo instrumento de contaminação comunitária, que ele está sob controle, que existe uma vacina para que a gente possa efetivamente ter a garantia das nossas vidas. É isso que nós colocamos como pré-requisitos básicos para o retorno presencial. Mas eu queria falar diretamente com os companheiros do Rio Grande do Norte. Como eu falei para vocês, a Instrução Normativa 109 coloca para os gestores da nossa instituição a responsabilidade da discussão desses pré-requisitos. Na minha instituição, o Instituto Federal da Paraíba, nós temos um reitor eleito pela comunidade acadêmica. Portanto, tem obrigações de prestar um processo amplo de discussão sobre esse retorno. Nós teremos espaço para dizer, olha, seu reitor, nós queremos garantia de vida, vacina, segurança para voltar ao retorno presencial. A pergunta que eu faço aos camaradas do Rio Grande do Norte é se um reitor interventor vai ter esse diálogo com a comunidade. Vai ter esse diálogo com a comunidade acadêmica, com a sociedade como um todo. Provavelmente não. Ele vai estar em contato direto com os absurdos que o governo federal, através do seu presidente, está divulgando. Que nós somos um país de maricas, que temos que voltar ao trabalho presencial. E é essa ameaça que está muito mais forte no Rio Grande do Norte, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, do que no Instituto Federal da Paraíba. E vocês terem aí um reitor que só deve satisfação ao presidente da República por ocupar esse cargo. Não foi a comunidade que colocou ele lá. Ele não tem nenhuma responsabilidade com a comunidade. Então, para ele matar as pessoas para atender os interesses do presidente da República, fará parte dos seus compromissos. Então, a luta aí é muito mais dura. Então, quero justificar algo muito importante. O reitor não pode usar a Instrução Normativa 109 como um instrumento para dizer, é por causa dela que eu estou voltando ao trabalho presencial. Isso seria uma mentira e seria um absurdo. A Instrução Normativa número 109 coloca na mão do gestor o processo de discussão da volta com garantia de segurança à vida. Então, portanto, ele teria que abrir uma discussão com a comunidade. Agora, é verdade, num governo reacionário como nós estamos vivendo, ela também abre espaço para que um gestor, por iniciativa própria, de forma arbitrária, de forma ditatorial, caminhe para uma iniciativa de retorno presencial sem ouvir a comunidade. Mas ele está fazendo isso não sob imposição da Instrução Normativa. Ele está fazendo isso pelo seu caráter autoritário, antidemocrático e que com seus compromissos de não defender a sociedade e sim os interesses de que hoje está de plantão e que o nomeou para reitor. Então quero aqui dizer aos camaradas do Rio Grande do Norte da nossa disposição de estar ombro a ombro, lado a lado, construindo uma resistência ao retorno ao trabalho presencial, sem a devida garantia de segurança de saúde, sem a devida garantia da existência de uma vacina que nos possa colocar diante de um retorno com garantia das nossas vidas. Então, estamos aqui dispostos a fazer essa resistência, essa luta, encaminhando a deliberação do Sinasef, enfrentar a ameaça do retorno presencial com a construção e deflagração de uma greve da nossa categoria. Vamos à luta, vamos ficar vigilante, porque para reitor que atende os interesses não da comunidade, não da sociedade, mas do presidente de plantão, nós temos que responder com muita luta. Vamos lutar sim, vamos resistir sim.
É com muita preocupação que nós vemos a publicação dessa instrução normativa, principalmente nesse momento que os casos de Covid-19 aumentam no país e a maioria dos especialistas já alertam que estamos vivendo uma segunda onda da doença. Para falar um pouco mais sobre essa medida e o que ela significa dentro do contexto do IFRN, nós convidamos o servidor Tiago Raulino, presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Olá, você que acompanha esse diálogo conosco. Espero que você esteja bem, mesmo enfrentando a pandemia do coronavírus. Meu nome é Tiago Raulino, eu sou presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do IFRN e estou aqui para conversarmos um pouco sobre a Instrução Normativa 109 de 29 de outubro de 2020, que trata do retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. Importante frisar que essa IN traz em seu artigo 2º que devem ser constatadas as condições sanitárias e de atendimento à saúde pública que viabilizem a atividade de retomada presencial. Para tanto, nós devemos estar atentos aos nossos planos locais, ao plano central, no sentido de atendimento às condições sanitárias, de insumos, de saneantes, de ocupação de ambientes, de barreiras sanitárias e também as condições de saúde pública, os indicadores de taxa de transmissão, taxa de ocupação de leitos críticos e taxas de óbito. Um ponto importante também a ser considerado nesse momento, nesse contexto de retomada, são os grupos prioritários para trabalho remoto. A IN traz também essa lista de prioridades de servidores em condições de risco e esse trabalho já foi realizado de forma parcial com o nosso censo do Asa Covid em parceria com o NAVE. Digo de forma parcial porque não atingimos 100% de respondentes, mas entre os respondentes nós atingimos um percentual de 61% de servidores, docentes, técnicos administrativos e estagiários, então 61% dos servidores, dentre os quais 22% estão em comorbidades. Então é um dado importante a ser verificado de forma local pelas comissões e pelas gestões dos campos com relação a esse grupo prioritário para trabalho remoto. Outro ponto que consideramos importante nesse momento em que se fala em retomada gradual é estabelecer, a partir da leitura dessa IN, alguns indicadores para a tomada de decisão. Nesse sentido, nós elencamos a existência de decreto em âmbito estadual ou municipal autorizando a realização de atividades presenciais, a existência dos insumos necessários à realização de atividades com segurança em nossa instituição, taxa de transmissibilidade no município onde está localizado o campus e municípios adjacentes abaixo de 1, conforme recomendação dos órgãos sanitários, a ocupação dos leitos críticos na região de saúde onde está localizado o campus inferior a 40%, também conforme recomendação das autoridades sanitárias, e a observação desses indicadores de forma consistente por um período igual ou superior a 15 dias. Então, trata-se de avaliação constante da situação epidemiológica, do contexto local, para viabilizar, então, essas atividades presenciais. Outro ponto importante que deve ser considerado é, dentro do planejamento de retomada gradual, esse acompanhamento dos indicadores para, então, estar mantendo a ação de atividade presencial ou suspendendo essa ação, sempre no sentido de contemplar essas fases em que nós podemos avançar, então, essa retomada gradual. De uma forma geral, a IN traz esse contexto, o IFRN tem já trabalhado as condições sanitárias nos seus planos, e aí é importante e preciso que as comissões locais, os gestores, também o Comitê Central, estejam envolvidos nessa análise de conjuntura para que nós possamos estar tomando decisões acertadas no sentido de proteger nossos servidores e proteger também a nossa sociedade, a nossa comunidade. A retomada gradual precisa de planejamento e é isso que nós
estamos planejando a retomada, a ocupação dos espaços, a elaboração de barreiras, a aquisição de insumos. Tudo isso é importante na retomada, mas não tão menos importante será a avaliação do nosso contexto epidemiológico local. Então, com isso, nós finalizamos esse breve diálogo e trazemos essa ênfase dessa análise importante e acompanhamento desses dados. Obrigado. É válido salientar que em sua nota técnica, a assessoria jurídica do SINASEF Nacional destaca que os direitos fundamentais à vida e à saúde são prioritários e explica que a discussão da determinação na Instrução Normativa 109 pode ser judicializada, uma vez que os direitos sociais fundamentais à vida e à saúde se sobrepõem aos interesses da administração pública, que não suporta qualquer espécie de prejuízo à medida que o trabalho permanece sendo desempenhado remotamente. É impossível voltarmos presencialmente porque não temos condições de mantermos a segurança necessária para garantir a nossa saúde. Nós temos um campus, eu sou do campus São Paulo Potengi, temos um campus de cerca de 900 alunos. Como é que a gente vai fazer para 900 alunos estarem protegidos e fora os funcionários, professores? Como é que a gente vai dividir essas turmas? Como é que a gente vai impedir que as pessoas se aglomerem? Não tem condição. A escola é uma das poucas instituições que manteve a quarentena e que minimamente isso contribuiu para que a gente tivesse um número menor no Covid, menor do que o esperado. E mesmo não sendo menor, já não foi, tão bom, já não foi tão agradável, Foram números bastante preocupantes. E agora a gente está com a nova onda, do Covid. Então é importante que a gente reflita e tome uma atitude madura frente a essa questão sanitária. Então, importantíssimo, que a gente possa enfrentar essa loucura, que é a volta presencial nesse momento, essa normativa que não condiz com a nossa realidade. Gostaríamos de agradecer a Davi Lobão, do SINASEF Nacional, e Tiago Raulino, do Comitê Covid-19 do IFRN, pela brilhante contribuição no nosso podcast. Fala SINASEF Natal! A Diretoria de Assuntos Jurídicos do SINASEF Seção Natal iniciou no último dia 4 de novembro o Jurídico no Campus, uma agenda de conversas no formato remoto sobre questões jurídicas e direitos dos servidores do IFRN. O atendimento remoto já foi realizado nos campos de Ceramirim e da Cidade Alta. O diretor de Assuntos Jurídicos do SINASEF Natal, professor Jorge Lima, vai falar um pouco sobre esse projeto. É com você, Jorge. Faz pouco tempo aí assumi a pasta do jurídico no SINASEF Seção Natal, que é uma pasta que eu entendo fundamental para nós servidores do IFRN, e por isso estamos a desenvolver um projeto chamado Jurídico no Campus. Esse projeto ele propõe aí duas pautas principais. A gente faz a proposta para os diretores dos campos em contato prévio. Os pontos principais são reforma administrativa e suas mudanças para os atuais servidores, e o outro, as principais medidas judiciais propostas em favor dos servidores do IFRN. É claro, a gente propõe esses dois temas, mas se o diretor-geral ou o diretor acadêmico ou algum servidor do campus tiver algum outro tema a ser abordado, a gente está aberto para isso. Destaco que este momento é um momento que a gente desenvolve junto com o advogado do sindicato, Dr. Carlos Alberto, que é especialista na área de direito administrativo e é especialista também em direito de trabalho. E aí lá a gente Beto faz uma exposição bem lúcida sobre esses dois temas, deixando o espaço aberto para perguntas e questionamentos. Então, você aí no seu campus, se quiser levar esse debate
para o momento de uma reunião administrativa ou reunião pedagógica, é só entrar em contato conosco, que estamos nessa empreitada aí de debater esses temas muito importantes e outros temas que envolvem a questão jurídica, né, a nossa questão jurídica de servidores, né, do IFRN. Muito obrigado. Os campos interessados em levar o atendimento remoto para suas unidades devem entrar em contato com o sindicato para agendar a visita através do telefone 84-99925-3892. Fala Sinasep Natal! E o nosso quadro cultural dessa edição conta com a participação da professora aposentada do IFRN, Tereza Custódio, que nos traz um poema que fala sobre saudade, um tema bastante pertinente nesse período de pandemia e distanciamento social. Sou Tereza Custódio, escritora, professora aposentada do IFRN, Campus Natal Central. Nesse quadro cultural da Sinasef, lerei o poema Saudade, do poeta popular Antônio Pereira, nascido em 1891 na Paraíba, em homenagem a Júnior Dalberto, escritor, poeta, dramaturgo e membro da União Brasileira de Escritores, Seção Rio Grande do Norte, como também ao professor de estatística aposentado da UFRN, José Wilton de Queiroz, que partiram recentemente, deixando um rastro de saudade nos nossos corações. Poema Saudade. Saudade é um parafuso que, quando na rosca cai, só entra se for torcendo, porque batendo não vai. Depois que enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Se quiser plantar saudade, escalde bem a semente, plante num lugar bem seco, onde o sol esteja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. Fala Sinasep Natal! A terceira edição do Fala Sinasef Natal vai ficando por aqui. Agradecemos todos vocês que têm acompanhado o nosso podcast. Aproveite e acesse o nosso site. Lá você encontrará mais detalhes e informações sobre o assunto discutido hoje e diversos temas de interesse da categoria. Você também pode participar do nosso podcast. Envie suas dúvidas, sugestões e vamos construir juntos o Fala Sinasef Natal. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. Fala Sinasep Natal!